Oba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. E hoje vamos falar de ciência. E o vídeo de hoje é uma sugestão de Matheus Venturim. Ele me enviou ela via Twitter. E já sabem, se vocês têm alguma sugestão de pauta, nos envie ela via Twitter. Os links estarão na descrição. Bom, o Matheus quer que eu comente a notícia sobre um cientista que criou uma teoria que prova a existência de Deus. E ele ainda ganhou um prêmio por isso, hein? Olhem só. O interessante dessa história toda é que geralmente ciência e religião nunca andaram muito bem juntas. Sempre rola discussão quando essas duas palavras estão no mesmo texto. Bom, o cientista em questão é o cosmonólogo polonês Michael Hiller, que além de cientista, ele é um teólogo muito respeitado na Polônia. Para quem não sabe, teólogo é basicamente uma pessoa que estuda assuntos relacionados a Deus e religião. Enfim, ele criou uma teoria que explica a existência de Deus. O Big Bang, aquela grande explosão do átomo primordial que originou o universo, é a teoria mais aceita para o início de tudo. Hiller sugere que Deus poderia ter criado o Big Bang. Seu argumento se baseia no fato de que os cientistas não conseguem explicar o que originou a grande explosão. O que existia antes do Big Bang? Segundo os cosmólogos, o universo era muito quente e denso no seu começo, e ao longo dos milhares de anos ele vem se resfriando pela expansão ao estado diluído atual. E ele continua em expansão atualmente. Isso é o que sabemos até aqui, porém só podemos teorizar sobre o que existia antes do Big Bang. Michael Hiller diz ter a resposta para isso. Segundo ele, em todo o processo físico, uma coisa sempre origina a outra. Ou seja, um estado precedente é a causa para outro estado que é o seu efeito. E há sempre uma lei da física que descreva esse processo. E é aí que entra Deus. Para Hiller, foi Deus que deu o pontapé inicial, o empurrão para que tudo se tornasse o que é hoje. Ele ainda rege as leis da física. Nós, réis mortais, sabemos como as leis da física funcionam, mas não sabemos o seu sentido. Hiller diz que a ciência nos dá o conhecimento e a religião nos dá o sentido. Ambos são pré-requisitos para uma existência decente. Fazendo um paralelo ao campo da medicina, existe um negócio que se chama diagnóstico por exclusão. Isso ocorre quando uma doença não preenche os requisitos para as mais diversas enfermidades já conhecidas, mas não é por isso que ela deixa de ser uma doença. Hiller propõe a união entre a religião e a ciência para que possamos entender o sentido do universo. Resumidamente, a teoria de Hiller diz que Deus mora nas lacunas, nas questões que a ciência ainda não consegue dar uma resposta. Hiller faz uso de uma metáfora para explicar a sua visão. Imaginem um livro de geometria perpetuamente reproduzido. Embora a ciência possa explicar que uma cópia do livro se originou de outra, ela não chega a explicar a sua existência por completo, como a razão de existir aquele livro ou a razão dele ter sido escrito. O universo está aí, sabemos mais ou menos como ele funciona, mas não temos a resposta de como ele foi criado. Deus preencheria essa equação. Falando assim, a teoria parece ser simplória, mas para chegar nela, Hiller fez uso da teoria da relatividade de Einstein, estudou a ausência da gravidade que interfere nas leis da física. Como explicar a massa negra que envolve todo o universo e faz os astronautas flutuarem? Deus estaria nas questões que estão muito além da compreensão humana. Bom, essa teoria fez Hiller levar o prêmio de 1,6 milhões de dólares, concedidos pela Fundação Templeton, uma instituição que reúne pesquisadores do mundo todo. Obviamente, a teoria de Hiller recebeu críticas por parte da comunidade científica. Entre os críticos está o biólogo evolucionista Richard Dawkins. Segundo ele, o prêmio sempre deu preferência a quem tem alguma coisa boa para falar de religião. Porém, os jurados se justificaram, alegando que Hiller apresentou conceitos originais sobre como o universo surgiu, e isso não é algo que acontece todo dia. Bom, por outro lado, lembro que em 2012 saiu um artigo no site Live in Science que dizia exatamente o contrário do que Hiller propõe, que o Big Bang não precisou de Deus. O astrofísico Alex Filippenko, da Universidade da Califórnia, diz que o Big Bang pode ter ocorrido simplesmente graças às leis da física, pois no bizarro mundo da física quântica, matéria e energia aparecem e somem do nada, sem deixar qualquer explicação. Já até comentei sobre isso aqui no canal, e isso, segundo alguns pesquisadores, pode estar por trás da origem do universo. Mas olhem, essa afirmação não tem a intenção de provar que Deus não existe.
Existe uma grande distância entre mostrar que Deus não foi necessário para o Big Bang e provar que ele existe de fato. Philip Bacon não acha que se possa usar a ciência para provar a existência de algo como Deus. Enfim, vale lembrar que esse prêmio é parcial no que se diz respeito a assunto espiritual. Outro ponto que merece ser citado é que na minha pesquisa eu descobri que essa notícia é velha. Ela é de março de 2008. Porém, não sei por que muitos sites estão republicando ela recentemente como se ela fosse atual. E outra observação que eu deixo em relação a isso é que o processo do qual Hiller fez uso para concluir sua tese contradiz o método científico, já que nenhuma explicação dada por ele pode ser verificada. O método científico parte da observação sistemática de fatos, seguido da realização de experiências, das deduções lógicas e da comprovação científica dos resultados obtidos. Sendo assim, achei a explicação de Hiller um tanto vaga. Eu espero que a raça humana sobreviva até o tempo que consiga achar respostas para as suas maiores questões, mas espero mais ainda que o processo dessa busca nos beneficie ao ponto de, no final, a resposta não fazer tanta diferença assim. E esse Polygon Pocket vai chegar no seu final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!